sexto e sétimo ano. Que bom estar aqui de novo com vocês para mais uma aula de matemática. Então, vem comigo, Andresa Sacramento, porque hoje eu quero continuar desvendando os mistérios da matemática. E hoje eu quero tratar aqui junto com vocês da unidade temática Geometria, conteúdo polígonos. O que é que a gente vai trabalhar aqui hoje? Análise dos elementos de um polígono, lados, vértices, ângulos internos, diagonais, comparação entre polígonos quanto às suas características, lados, vértices e ângulos, classificação de triângulos quanto à medida dos lados e ângulos internos. Habilidades a serem desenvolvidas, 18 e 19 do sexto ano e 27 do sétimo ano, ok? Então presta bem atenção, porque é muito importante que você compreenda a aula de hoje. Então vamos começar pensando um pouco. João desenhou um triângulo em seu caderno e marcou em uma régua a medida de um dos seus lados. Sabendo que todos os lados do triângulo possuíam a mesma medida, qual a classificação do triângulo desenhado por João? Triângulo obtusângulo, triângulo isósceles, triângulo equilátero, triângulo retângulo. E professora, não tem a figura, não está demonstrando só a medida. Como é que eu vou saber que tipo de triângulo possui a mesma medida em seus lados? Vamos compreender um pouco? Compreendendo um pouco sobre polígonos e triângulos, a gente vai chegar aí a essa conclusão. Então, na aula de hoje, eu quero trazer para vocês o que é polígono, né? Para que a gente possa identificar, né, um tipo de polígono regular, um não regular, e para que a gente possa identificar essa classificação dos triângulos também. Polígono é a região limitada por segmentos de reta, os quais constituem linhas fechadas que não se cruzam. Então, o polígono ele não vai ter aí um encontro entre seus segmentos de reta, né? Eles não se cruzam, são linhas fechadas que não se cruzam. Então, a gente vê a representação aqui de um polígono em que eu tenho segmentos de retas que não se cruzam, tá? Eles se encontram em um determinado ponto, mas eles não se cruzam. Então, polígono convexo. O que é um polígono convexo? Um polígono é chamado convexo quando, dados os pontos A e B em seu interior, o segmento AB está totalmente contido no interior do polígono, independentemente da posição dos pontos AB. Então, aqui eu tenho o ponto A e o ponto B, e a gente vê aí representado o segmento de reta, né, que está dentro do polígono. Se ele está inserido no polígono, eu posso chamar esse polígono de polígono convexo, tá? Mas eu tenho também a relação do polígono não convexo. Que polígono é esse? Vamos entender. É o polígono côncavo. Um polígono será classificado como côncavo ou não convexo quando um segmento de reta formado por dois pontos A e B não estiver contido inteiramente na região poligonal. Então, a gente vê aqui ó, que um pedacinho desse segmento de reta aqui, dos pontos AB, está fora do polígono. Então, ele é um polígono côncavo, tá? Então, eu preciso ver essa relação. Os dois pontos estão inseridos totalmente dentro do polígono, né? O segmento de reta está ali inserido dentro desse polígono. Então, eu tenho o quê? Um polígono convexo. Se ele tiver uma partezinha, né, dois pontos dentro do polígono, estiver o segmento de reta, né, que liga esses dois pontos, estiver um pedacinho fora, ele é côncavo, tá? Então, um polígono pode ser classificado de acordo com as suas características, ou seja, pelo número de lados ou de ângulos. Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Então, o polígono aqui, ó, os lados têm a mesma medida. Eu posso chamar esse polígono aqui de equilátero, não posso? Posso, porque ó, todos os lados aqui, está representado aí pela letra L, tem a mesma medida. Quando todos os ângulos têm mesma medida, ele é chamado de equiângulo. Então, aqui a gente vê também ó, que os ângulos internos têm
a mesma medida. Então, eles tendo a mesma medida, eu chamo de equiângulo. Ô, professor, o que é que ocorre quando eu tenho as duas situações envolvidas aí no polígono? Então, a gente já entendeu que tem polígonos que são equilátero e tem polígonos que são equiângulo, né? Equilátero porque ele tem todas as medidas do lado congruentes, as mesmas medidas, né? E os ângulos é equiângulo quando eu tenho aí as mesmas medidas no ângulo, tá? Então, vamos agora entender se tem aí só polígonos equiângulo, se só tem polígonos equilátero e se tem com as duas relações, tá? Então, os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Opa, professora! 3 figuras aqui e a gente vai entender isso aqui. Olha a representação do retângulo. O retângulo ele tem as mesmas medidas nos ângulos. Ele eu posso chamar de equiângulo, porque os ângulos são congruentes, mas os lados não são congruentes. Não tem as mesmas medidas, só os lados paralelos, né? Seus lados paralelos, eles têm a mesma medida, mas não tem todas as medidas, né, congruentes. Então, aqui, o retângulo, ele é só equiângulo, tá? Porque eu vou para a relação de ângulos congruentes. O losango, a gente pode notar os lados congruentes. Se tem os lados congruentes, eu chamo ele de quê? De polígono equilátero. Mas para um polígono ser regular, ele precisa ter essas duas situações envolvidas. Então, ó, lados e ângulos congruentes. O quadrado tem a mesma medida nos seus lados e tem as mesmas medidas em referência aos ângulos. Então, eu posso chamar ele de polígono regular, tá? Então, é o que a gente vai se debruçar aqui hoje sobre o polígono regular. Os outros dois aí que a gente trouxe não entram nesse contexto de polígono regular, tá? O retângulo e o losango, porque a gente viu que um está lá relacionado ao equiângulo, né? Porque tem as medidas congruentes dos ângulos, e o equilátero, porque tem as medidas congruentes em referência aos lados, tá? Então, os polígonos serão regulares quando se encaixarem nos seguintes requisitos. Todos os seus lados congruentes, ou seja, tiverem exatamente a mesma medida, todos os seus ângulos internos forem congruentes, isto é, possuírem a mesma medida, e quando forem inscritíveis em um círculo, ou seja, quando todos os seus vértices forem pontos de uma mesma circunferência. Então, quando vocês quiserem identificar um polígono regular, precisa ter aí essas 3 situações, né? Esses 3 requisitos para que ele seja regular. Então, vamos seguir para que a gente possa compreender um pouco mais. Quais são os elementos de um polígono? São vértices, lados, ângulos internos, ângulos externos e diagonais. Os vértices constituem o ponto de encontro de 2 segmentos de reta. Olha ele aqui, tenho 2 segmentos de reta e eu tenho o vértice como ponto de encontro. Então, a cada 2 segmentos de reta eu tenho um vértice ali entre os dois, né? Que é o ponto de encontro desses 2 segmentos de reta. Os lados são todos os segmentos de reta que formam um polígono. Então, ó, lado, 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 todo esse segmento de reta aqui eu chamo de lado. Vamos conhecer agora, né, um pouco do ângulo interno, ângulo externo e diagonal. Os ângulos internos são os ângulos formados por 2 lados consecutivos do polígono, localizados em seu interior. Então, ó, aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui, 2 lados consecutivos, e entre esses 2 lados consecutivos eu tenho a formação do ângulo, né? Na parte interna. O externo são formados por um lado da figura, juntamente com um prolongamento do lado adjacente. Então, ó, esse lado aqui da figura eu formo um ângulo, e com o prolongamento desse lado adjacente aqui, ó, prolonguei esse lado, eu vou ter aqui o encontro do ângulo externo, tá? Então, vamos lá. Diagonais são os segmentos de reta que fazem a ligação de 2 vértices não adjacentes, ou seja, não consecutivos. Então, aqui, ó,
eles estão opostos. A diagonal está dentro do polígono, tá, gente? Não façam essa relação aqui, ó, do lado, não em relação aos vértices. E sim oposto. Esse aqui está oposto a esse. Então, a diagonal está relacionada a estes dois vértices. Assim como esse e assim como este. Ok? Deu para entender? Então, o triângulo é o único polígono que não possui diagonal. Beleza? Deu para entender? Então, vamos seguir. Nomenclatura dos polígonos. Os polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. 3 lados, triângulo. 4 lados, quadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. E assim sucessivamente. Tá? Não vou ler todos devido ao tempo, mas pesquisem e discutam aí com os professores de vocês quais são os tipos de polígonos e os nomes deles, ok? Então vamos conhecer a classificação dos triângulos que a gente precisa para resolver o nosso problema. A gente já entendeu que triângulo é um polígono, né? Um polígono de 3 lados, né? E que a gente entendeu aí que ele não tem diagonal, né? Mas eu quero saber se existe algum triângulo que tem relação com as medidas dos ângulos, se tem com as medidas dos lados, e é isso que a gente vai debater aqui agora. Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus ângulos. Triângulo acutângulo. Um triângulo é acutângulo quando possui os 3 ângulos agudos, ou seja, com menos de 90 graus. Lembra lá de ângulo agudo, que é o ângulo que fica entre 0 graus e menor que 90 graus? Né? Fica ali entre 0 e 90 graus. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Ele é acutângulo porque os 3 ângulos são menores que 90 graus. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Então, se ele está dizendo aqui que os 3 são menores que 90 graus, precisam ser medidas que me deem 180 graus, tá? Na soma dos 3 ângulos. Então, aqui, ó, os 3 ângulos são menores. Se os 3 ângulos são menores, esse triângulo é chamado de acutângulo, tá? Então, se liga aí ao número, ao nomezinho. Acutângulo vem daí a relação de ângulo agudo. Triângulo obtusângulo. Lembra lá do ângulo obtuso, que está entre aí 90 graus e 180 graus, né? Ele precisa estar entre esses dois valores, maior que 90 e menor que 180 graus. Então, um triângulo é obtusângulo quando possui um ângulo obtuso, ou seja, com mais de 90 graus. Então, ele tem aqui, ó, um ângulo obtuso, né? Então, o ângulo aqui ele é maior do que 90 graus, eu chamo de triângulo obtusângulo. Triângulo retângulo, aí já vai para a relação do ângulo reto, né? Do ângulo de 90 graus. O triângulo retângulo, ele precisa ter a mesma medida, ter um ângulo de 90 graus, tá? Triângulo retângulo. Um triângulo é retângulo quando possui um ângulo reto de 90 graus. Então, a gente está vendo aqui o ângulo de 90 graus. Então, eu posso chamá-lo de triângulo retângulo, tá? Então, a gente já viu aí que em relação aos ângulos, eu preciso da relação do ângulo agudo, do ângulo obtuso e do ângulo reto para fazer a referência do tipo de triângulo em relação às suas medidas dos ângulos, tá? Os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados. Triângulo equilátero. Um triângulo equilátero possui os 3 lados com a mesma medida de comprimento. Por consequência, todo triângulo equilátero também é equiângulo e acutângulo, pois todos os seus ângulos são iguais a 60 graus, tá? Então, ó, a gente viu aqui que ele é equiângulo e que ele é equilátero. O que ocorre com ele? Ele é um polígono o quê? Regular, né? Lembra lá da relação do polígono regular? Que eu preciso que tenha a relação de equilátero e equiângulo, né? Tem as mesmas medidas nos ângulos e tem as mesmas medidas nos lados. E ele ainda é acutângulo. Por que ele é acutângulo? Porque ele tem as mesmas medidas, né, lá nos ângulos internos. Então, em relação aos ângulos, ele também é acutângulo, tá? Então, vai ocorrer isso de alguns triângulos terem as mesmas relações? Sim. Então, é importante que vocês vejam isso com muita precisão. Triângulo isósceles. Um triângulo é isósceles
quando possui dois lados com a mesma medida de comprimento. Por consequência, dois ângulos iguais. Então, ele vai ter aqui, ó, dois lados. Se esses dois lados têm a mesma medida, eu chamo de triângulo isósceles, tá? Escaleno. Um triângulo é escaleno quando seus três lados possuem medidas de comprimento diferentes. Por consequência, seus três ângulos possuem medidas diferentes. Então, aqui, ó, os três lados são diferentes e os três ângulos aí também são diferentes. Eu tenho aí um triângulo escaleno. Beleza? Deu para entender? Então, agora a gente vai fechar o entendimento disso aqui. Eu vou trazer aqui algumas referências para que vocês possam, algumas propriedades dos triângulos, para que vocês possam compreender um pouco mais e a gente seguir para a resolução. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, tá? A soma dos ângulos externos de um triângulo é sempre 360 graus. Se liguem nisso. A soma de dois lados de um triângulo é sempre maior que a medida do terceiro lado. O maior lado de um triângulo é sempre oposto a seu maior ângulo. O lado diferente do triângulo isósceles é denominado base. São referências que é bem importante para quando vocês estiverem trabalhando aí com os triângulos, para que vocês possam perceber. E os ângulos da base do triângulo isósceles são denominados congruentes, tá? Ângulos internos de um triângulo equilátero medem 60 graus. Então, são referências que não vão ter mudanças, são referências que são propriedades, né, que não vão ter mudanças e que a gente precisa ter como entendimento para poder conhecer um pouco mais sobre os triângulos, tá? Então, se liga aí nessas dicas dessas propriedades, pesquisa mais, porque é importante que você entenda o porquê de cada uma delas, para que fique mais fácil você entender o que está sendo trabalhado. Então, isso ficou fácil aqui, né? Vocês viram lá que tem um tipo de triângulo aí que tem, né, as mesmas medidas de lado, né? Ó, sabendo que todos os lados do triângulo possuem a mesma medida, qual a classificação do triângulo desenhado por João? E ele marcou aqui, ó, que a medida é 2, vamos botar aí 2 centímetros, né? Vamos colocar como centímetros, ele não botou, eu vou colocar aqui 2 centímetros de lado, tá? E aí, qual é a nossa resposta? Vamos entender para a gente, né, não ter dúvidas. Se todos os lados possuíam a mesma medida, é um triângulo equilátero. Pois o triângulo equilátero possui todos os lados congruentes, isso é, todos os lados do triângulo possuem a mesma medida. Então, a gente tem aqui uma representação, 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros de lado. Se tem a mesma medida e ele marcou lá 2 centímetros, o que é que a gente vai ter aqui? Como resposta, letra C, tá? Triângulo equilátero. Deu para entender? E isso eu encontro aqui, ó. Se eu não soubesse o que era um triângulo equilátero, eu poderia responder isso aqui? Não iria conseguir. Porque eu preciso saber, porque ele dá aqui, ó, uma característica de um tipo de triângulo. E aí a característica que ele dá é que todos os lados do triângulo possuíam a mesma medida. Ou seja, tem medidas congruentes e aí a gente identifica como um triângulo equilátero. Ok? Então, o que é que a gente aprendeu aqui hoje? Que polígono é a região limitada por segmentos de reta, os quais constituem linhas fechadas que não se cruzam. Os polígonos convexos são regulares quando apresentam os lados e os ângulos congruentes, ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. E os triângulos podem ser classificados de acordo com as medidas de seus lados e de seus ângulos, tá? Então, pesquisa mais, se debruça mais sobre o tema, que é muito importante. As nossas referências, e eu só tenho a agradecer, porque para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês para mais essa aula de matemática. Então, eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Até lá!